Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Mandarim do Essa de Queiroz, ok? Tá passando um carro, não sei se vai fazer barulho. Mas bom, gente, que livro difícil, tá bom? Eu vou dizendo logo que isso aqui foi uma batalha para enfrentar e para entender esse livro da forma como eu queria entender, como eu queria compreender basicamente o sentido da história aqui, tá bom? Já vou dizendo aqui que esse livro não é nada fácil em vários quesitos aqui da história. Isso aqui não é uma aula sobre o Mandarim de Essa de Queiroz, tá certo? Isso aqui só é uma discussão ou uma opinião sobre o livro, nada mais do que isso, deixando isso bem claro. E eu tive muita dificuldade para entender esse texto em si, devido em si o ano em que esse conto ele foi escrito. Aliás, conto ou novela. Daqui a pouco a gente vai discutir também sobre isso. Mas enfim, esse livro ele foi publicado em si em 1880. Eu vou até dar uma conferida, isso mesmo, ok? Mas, tá certo? Sempre tem um mais, né? Esse livro ele foi considerado pela crítica em si, até hoje, um dos seus livros inferiores em si do Essa de Queiroz. Essa de Queiroz tem uma vaga e extensa em si obras literárias aí, e esse aqui é considerado um dos seus livros inferiores. Não que ele seja ruim, tá bom? Só para vocês terem ideia, esse foi um dos livros mais difíceis que eu já li esse ano, e eu já posso garantir isso a vocês. É um livro muito bom, a história é engajadora, então você quer saber o que vai acontecer até o final, isso aí você mata logo de cara. Mas assim, não é fácil, ok? Não é um livro fácil, não tem linguagem nada fácil aqui na história. Esse livro também ele vai reunir aqui na história o fantástico, ok? E eu já resenhei aqui alguns contos no canal que envolvem em si o fantástico, vamos colocar assim. Tem algumas resenhas aqui no canal sobre contos. Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo, tá bom? O mês de Halloween, deixarei lá embaixo, tem algumas resenhas sobre o fantástico que eu já resenhei aqui no canal. E bom, esse conto aqui, ele vai contar a história desse funcionário público chamado Teodoro, tá bom? E o Teodoro, gente, veja só vocês, tá certo? Ele é aquele tipo, ele vive uma vida um pouco medíocre, isso é definido, vamos colocar isso, a gente percebe logo de cara, mas ele também vive uma vida um pouco pacata, vamos colocar assim, né? Por ser um funcionário público, né? Não recebe aquela fortuna e rios de dinheiro, tá certo? Chega um dia em si, tá bom? Em que ele tem a oportunidade. Aqui não tá a capa do livro, tá bom? Mas já aparece a capinha aqui do lado. Mas enfim, ele vive uma vida pacata em si, tá certo? E é um funcionário público e aparece a oportunidade dele mudar de vida, tá bom? Dele ganhar ali rios de dinheiro. Só que é o seguinte, ele tá lá no seu quarto, tá bom? E aparece do nada a visita de um diabo. Se lembra que esse livro aqui envolve fantástico, daqui a pouco eu comento sobre isso. Mas bom, aparece a visita lá do diabo, tá certo? E o diabo é visto aqui até então, a gente percebe isso, tá bom? Isso aqui dá pra perceber de compreensão logo de cara, que ele é visto como essa pessoa mais normal, vamos colocar assim. E bom, e do nada também, junto com o diabo, aparece ali ao redor dele uma campainha, tá bom? Pra ele tocar em si. E a proposta é a seguinte, gente. Se ele tocar aquela campainha, tá bom? Um velho lá da China, é um mandarim, tá bom? Ele vai morrer e a fortuna, tá certo? O dinheiro, os milhões de reais que esse cara tem, irá passar pra ele. Só que ele não pensou meio que no que isso poderia ocorrer com a família desse velho, tá bom? E mantido em si pela ambição, tá bom? Aí a pergunta é, será que você apertaria essa campanha para ganhar os milhões de reais, certo? Vamos lá. Reais não, né? Porque é na China, mas eu vou dizer reais, ok? Mas bom, e ele vai ser mantido em si por essa ambição em si, ele vai tocar a campainha em si para ganhar esse dinheiro em si, né? Depois de um tempo ele vai ganhar mesmo esse dinheiro, né? Quando ele toca a campainha em si, a gente percebe que tudo muda, né? O cenário muda e a gente vai ver que houve também aqui meio que um desenvolvimento de escrita também. A gente percebe que a escrita acaba ficando mais difícil ainda, tá bom? De compreender aqui as coisas, né? Bom, ele aperta essa campainha em si, tá bom? E ele vai se ganhar todo aquele dinheiro. Só que ele vai se arrepender muito, gente, tá bom? E aí eu me lembrei muito, lendo esse livro aqui, sobre o Crime e Castigo. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas bom, quando ele toca a campainha, ele recebe esse dinheiro, ele vai vir o arrependimento. Vai vir a culpa do personagem aqui na história, né? A culpa dele ter apertado aquela campainha. Só que a família em si vai viver uma vida totalmente de miséria, vamos colocar assim, né? A família vai passar situação ruim. A família do velho mandarim vai... Eu esqueci o nome desse velho, gente, tá bom? Mas bom, vai passar muita situação ruim. E ele vai em si, após esse arrependimento, ele vai colocar na cabeça dele que ele tem que viajar à China, tá bom?
para em si visitar essa família e passar toda a sua fortuna para ela, tá bom? E à medida em que ele vai também para a China, tá bom? A gente vai acompanhar isso aqui, ele também vai fazer propostas ali um pouco inusitadas, vamos colocar assim. Só que uma das coisas que a gente percebe aqui no livro, ou no conto, ou na novela, daqui a pouco a gente vai discutir isso, tá bom? É a questão da beleza da China, da cultura mesmo. Isso a gente nota. Que é o seguinte, quando ele chega lá na China, a gente percebe que ele vai descrever a China, né? Esse livro é narrado em primeira pessoa, tá certo? E ele vai descrever ali a China com aquele olhar meio que encantador, só que vai passando aos poucos pro olhar mais tenebroso da China. E o tenebroso da China mesmo está naquela família onde ele vai realmente visitar lá. Só que, gente, vai acontecer coisas tenebrosas aqui no livro, tá bom? Não é um livro fácil em escrita, mas é um livro que vai te viciar. Então, o empenho aqui na história mesmo não é, é você enfrentar além da escrita mesmo, é o sentido da história mesmo, né? Porque vai ter, é descrito, tem até o prefácio, né? Daqui a pouco eu vou ler um pequeno trecho do prefácio que fala sobre essa obra, né? O próprio autor fala um pouquinho sobre ela. Bom, gente, outra coisa também que é uma coisa que a gente nota aqui na história também, que eu fiz anotações, eu fiz várias anotações aqui à medida que eu li esse livro, é a questão de que ele matou também o velho. Porque é o seguinte, quando ele toca aquela campainha em si, o fantasma do velho vai aparecer na vida dele, tá bom? Na cama, por exemplo, ele vai ver o mandarim ali junto com o velho, então ele vai se sentir um pouco culpado, mais culpado aí, vai chegar ao arrependimento de forma muito mais extrema. Então a gente nota isso e o próprio Essa de Queiroz vai detalhando isso muito bem pra gente, numa linguagem complicada, tá bom? Outro fato também importante de saber sobre Teodoro é a questão que ele é ateu, tá bom? Ele não acredita nem em Deus e nem em demônio. E aí é que tal? Quando o demônio aparece em si, isso muda um pouco, né? E outra questão também sobre o Teodoro aqui na história é que ele é ateu, mas mesmo assim ele tem um laço ali religioso. E eu não vou contar mais nada porque aí vocês vão descobrir lendo o livro. Não vou contar que laço religioso é esse que ele tem. Bom, gente, outra coisa também que é bom notar aqui no livro, tá bom? O mandarim, tá certo? Do Essa de Queiroz, é a questão de que o intuito do autor também, ao escrever esse livro aqui, foi provocar aquele sentimento de não gostar desse personagem Teodoro. Porque, é claro, vai aparecer aqui na história também outros personagens que aí vocês vão saber lendo o livro, mas, ou o conto, ou a novela, daqui a pouco tu vai discutir sobre isso. É a questão de que esse personagem é horrível, tá bom? A gente não vai gostar desse personagem. A impressão que dá de início, à medida que a gente vai lendo, é que é um personagem tenebroso, tá bom? Aqui tem uma cena, tá bom, em que ele mata o velho em si. Eu vou tentar ler porque o tablet já está descarregando, mas eu vou ver aqui, vamos lá. Tinha eliminado a criatura de longe. Com uma campainha era absurdo, fantástico, faceto, mas não diminuía a trágica negrura do facto. Eu assassinara um velho. Pouco a pouco esta certeza ergueu-se, petrificou-se na minha alma, e como uma coluna num descampado dominou toda a minha vida interior, de sorte que, por mais desviado caminho que tomasse os meus pensamentos, viam sempre negrejar no horizonte aquela memória acusadora. Por mais alto que se levantasse o voo das minhas imaginações, elas terminavam por ir fatalivelmente ferir as asas nesse monumento da miséria moral. Vamos lá, gente. Esse foi um parágrafo aqui na história que eu grifei em si porque é muito importante. É a partir desse parágrafo em si, em que ele mata o velho lá, tá bom? É que ele vai se sentir muito culpado. Ele vai carregar um arrependimento também moral, tá bom? Um arrependimento moral daquilo que ele pretendia fazer. Porque até então a gente tem um personagem também egoísta. E aí que tá a grande chave aqui para a história, né? É o egoísmo do personagem, né? Tem muitas pessoas que têm esse egoísmo que levam a fazer aquilo pensando só em si. Ele não pensava, por exemplo, que a família poderia... Ele não pensava que ele poderia causar todo esse constrangimento na família. Ele não pensava que ele poderia causar toda essa angústia e ao mesmo tempo ódio da família. Porque até então, imagine, né? A herança vir para outra pessoa, né? Do nada, entendeu? Então, eu acho que esse conto, essa novela, esse livro é importante nisso, né? É de mostrar esse outro lado do ser humano, né? Esse outro lado egoísta, né? Nós temos um pouco do egoísmo na gente, né? E aí que chega, né? Eu não vou entrar meio que na crítica literária ou na teoria literária, porque tem outros textos aí em blogs e em resenhas que você vai encontrar mais descrito isso, né? O próprio autor falou sobre isso, né? Por exemplo, tem esse prefácio aqui, tá certo? Eu vou ler um pouquinho sobre esses dois últimos parágrafos aqui para vocês verem, tá bom? Olha só o que o autor falou sobre essa obra.
Tendes aqui, meu Senhor, uma obra bem modesta e que se afasta consideravelmente da corrente moderna da nossa literatura, que se tornou, nestes últimos anos, analista e experimental. Quando ele fala isso em si, a gente percebe que ele quis fazer uma obra diferente, né? Ele quis fazer um conto, uma novela ou um livro, daqui a pouco eu vou escrever sobre isso, de uma forma diferente, né? E dessa forma modernista, né? Que mesmo, né, a gente sabe que o egoísmo ainda permanece, né? Existem pessoas super egoístas. E é tão certo, tá bom, que esse livro aqui ele foi publicado em 1880. Estamos no século XXI, gente, né? Então a gente vê tudo isso rondar esse livro, mas de uma forma que vai encantar, né? A gente perseguir, a gente continuar a ler essa história até o fim, mas também desencantar por causa da linguagem, tá bom? Mas persistam no livro, tá bom? Então é um livro que vale muito a pena ler. Tem outro parágrafo também, que esse aqui é o último, eu anotei, que eu quero ler para vocês, é o seguinte, veja só. Entretanto, justamente porque esta obra pertence ao sonho e não à realidade, porque ela é inventada e não fruto da observação, ela caracteriza fielmente ao que me parece a tendência mais natural, mais espontânea do espírito português. Opa, quando ele fala mais espontânea do espírito português, ele se refere-se aos brasileiros em si, tá bom? Mas bom, quando ele também fala esse parágrafo aqui de que ela vai mais para o sonho do que a realidade, ele pode estar se referindo em si à fantasia. Se lembra que esse conto aqui envolve a figura do diabo que vai aparecer na vida desse personagem, isso poderia ser classificado como fantasia. Mas também, por um outro lado, também muito importante, ele pode se referir também ao olhar do artista, né? Ao olhar do que essa de Queiroz quer transmitir aqui, o sonho dele próprio, né? Ele fazendo essa construção desse mundo aqui na história, né? E aí, quando eu fui pesquisar um pouco além aqui da obra, eu percebi que o autor se baseou um pouco em Fausto, do Goethe, que é uma das obras que eu pretendo ler quando eu completar 30 anos de idade, tá bom? Não, gente, aquela obra realmente não dá, é uma obra muito difícil, muito densa, não estou preparado para ler aquela obra agora, não. Mas, enfim, é se baseado também no Fausto, que a gente vai ter, assim, um pacto Fausto. Aqui nesse livro eu não sei bem o que é o Pacto Fausto, pretendo ler mais a respeito sobre isso e estudar um pouquinho para depois fazer um vídeo mais apropriado a esse respeito, né? Mas como aqui não é a aula, eu recomendo você, eu vou deixar lá embaixo na descrição, caso encontre um artigo sobre algum Pacto Fausto, para vocês saberem o que é isso na literatura, tá bom? E Goethe é um dos mestres nisso, ok? Mas bom, é baseado um pouco no Fausto do Goethe. Mas enfim, essa questão da ficção e da realidade aqui na história é muito constante. E é bom a gente entrar em contato com isso e perceber essa relevância do que o autor coloca aqui na história. Bom, gente, outra coisa também é que esse livro aqui, ok, além de ser considerado também de envolver em si, essa fantasia em si, tem muitas pessoas que falam que esse livro aqui, ele pega o lado da ambição do ser humano. E é verdade, tá bom? A gente vai acompanhar realmente a ambição do ser humano e o além dessa ambição, né? O egoísmo também junto com a ambição, sacou? Porque quando a gente fala nessa ambição muito drástica aqui na história, a gente também está falando do egoísmo próprio da pessoa, não é? Mas bom, entrando só, dar uma resumida aqui na história, tem muitas pessoas também, eu vi aqui alguns comentários até a respeito dessa obra, que acham essa obra um pouco engraçada. Gente, eu não achei nada de engraçado aqui. Aliás, isso, o engraçado aqui está em pouquíssimos textos. Eu não vou ler aqui um porque eu não quero deixar esse vídeo mais longo, mas tem algumas ceninhas bem pouco engraçadas aqui na história, mas não são cenas engraçadas. Eu não considero essa aqui uma obra que tem cenas muito engraçadas. Até então, porque esse livro aqui ele vai abalar muito o psicológico da gente, né? Porque a gente vai entrar em contato com um outro lado do ser humano, com um lado moral aqui da história, né? É tão certo, eu não preciso ler aquele parágrafo em que ele fala que tem um pouco do português aqui, né? Um pouco do brasileiro aqui, né? Então, realmente, eu não achei essa obra aqui nada de engraçado nenhum. Eu achei essa obra difícil de se ler, também eu achei uma obra densa, como eu falei para vocês. E também essa questão de nós, da perspectiva do outro lado do ser humano, né? Do lado moral da história mesmo. Agora, engraçado é que não tem não. Tá bom? Eu, pelo menos, acho aí. Bom, agora a gente vai entrar na discussão da novela e do conto e do livro aqui. Gente, é o seguinte, quando eu li esse livro, tá bom? Eu baixei ele gratuitamente na Amazon, você pode baixar, agora tá horrível. Gente, a edição desse livro e a linguagem, tá bom? Tem vários erros drásticos de edição aqui nesse livro. Me desculpe, tá bom? Mas eu preferia baixar em domínio público do que ler na Amazon. Tá um horror. Bom, não me critiquem, mas você percebe isso logo de cara. Tá uma coisa horrível. Mas bom, recomendo vocês lerem em si pelo domínio público, tá bom? Eu li, né, pela Amazon e baixei, mas me arrependi. Mas bom, gente, conto ou novela, tá bom? Quando eu pesquisei esse livro aqui, eu digitei o nome desse conto, dessa novela aqui, desse livro, vai.
no Google, eu vi que estava classificado como novela. E é o seguinte, vamos lá, tem pessoas que classificam esse livro aqui como, críticos que classificam esse livro aqui como mais pegado ao conto. Quando nós pararmos para pensar que esse livro aqui, tá bom? Ele ronda em um personagem, tá bom? A gente vai ter o personagem como centro da história, tá bom? E a gente vai ter aqui na história também um acontecimento, né? A trama ronda em torno de um acontecimento. Então, sim, gente, eu classifico esse livro aqui. Eu não sou professor de literatura nem de letras, mas pelo meu conhecimento, tá bom? Eu posso classificar isso aqui como um conto e não como uma teoricamente totalmente novela, tá bom? Ele tem um lado de novela, mas é mais puxado para o conto devido a tudo rondar em torno de um personagem e a trama em si rondar também em torno de um acontecimento, tá bom? Essa é só o que eu acho sobre essa questão de conto, novela, que é uma coisa que se confunde muito com esse livro aqui. Bom, gente, vocês se lembram que eu falei também, ok? Eu até anotei aqui, modo eu esqueci de falar no vídeo, que eu me lembrei muito do Crime e Castigo do Dostoiévski. Eu vou explicar por quê. Em Crime e Castigo, ele teve acompanhamento do personagem Raskolnikov em si, que comete lá um crime de assassinar a véia, né? Pensando na sua teoria em si de que Napoleão matou milhares de pessoas, porque ele não, né? Então ele mata essa véia em si, ele passa por situações econômicas antes e por isso leva também a assassinar essa véia, né? E aí a gente vai acompanhar a culpa desse personagem, né? A gente vai entrar na mente de um assassino. Aqui na história me pareceu um pouco isso, mas não da forma assassina também, um pouco. Mas a gente vai entrar também em contato com a mente em arrependimento, com a mente culpada, entendeu? A gente vai ver que o personagem vai se culpando aqui na história aos poucos, né? Principalmente nos últimos capítulos aqui do livro, a gente vai ver que o personagem tá ali, né, se culpando bastante. E o último capítulo desse livro é fantástico. Leia o último capítulo desse livro, releia o último capítulo desse livro, tá bom? É a chave aqui pra grande coisa da história. Leia o último capítulo, tá bom? Mas enfim, envolve em si um pouco a sincronia desse personagem Teodoro com o personagem em si Raskolnikov, porque a gente nota uma certa semelhança. Eu, pelo menos, eu me lembrei muito do que me castigo aqui na história por causa em si do Raskolnikov, né? Porque a gente acompanha a mente de um assassino, né? Aqui não necessariamente vai acompanhar totalmente a mente de um assassino, mas vamos acompanhar um personagem culpado, um personagem que vai se sentir arrependido por ter realmente deixado a família ali não vou dizer na miséria, mas em situações econômicas péssimas. E a loucura também vai rondar aqui um pouco o livro, mas não é aquela loucura, total loucura. A gente vai ver no último capítulo que o personagem vai se desesperar ali um pouco, né? Tanto no último capítulo como em outros capítulos aqui na história a gente nota uma certa loucura ali, né? A loucura é muito constante em algumas obras literárias do século de 1800, né? Século XIX, não é isso? Ou 18? E tem várias edições também desse livro, tá bom? Eu vou deixar várias imagenzinhas aqui na tela, tá bom? Pra vocês entenderem um pouco do que eu tô falando, tá bom? E é o seguinte, em algumas edições desse livro ele tem cerca de 180 páginas, em outras ele tem cerca de 150, em outras 100, em outras 80. Nessa daqui minha mesmo, ele teve em si, tá bom? 70 e poucas páginas. Mas foi como se tivesse 150 mesmo, porque não acabava não, gente, tá bom? Eu queria realmente, não vou dizer que acabasse, mas eu queria me livrar daquele peso, porque a linguagem é muito complicada, como eu falei, né? Eu recomendo você pegar um bom dicionário quando você for ler essa obra, tá bom? Porque é um pouco complicado em algumas partes aqui. Tá certo? Bom, gente, foi isso, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa minha... Eu vou dizer um pouco a minha opinião, a minha análise sobre essa obra, ok? Isso aqui não foi uma videoaula, não classifique isso como uma videoaula, apesar de ter parecido sim uma videoaula. Deu pra entender, não foi? Mas, bom, deixemos que tenha gostado do vídeo, ok, em si. Eu tentei fazer aqui, pesquisei um pouco também sobre a obra, para dar aqui um conteúdo um pouco analisado, um pouco crítico aqui pra vocês, tá bom? E eu vou deixar a resenha lá embaixo do Crime e Castigo, pra vocês pelo menos terem uma ideia do que é um pouco entrar na mente de um assassino. Não necessariamente de um assassino aqui na história, mas você nota uma certa semelhança em alguns aspectos com o Crime e Castigo, tá bom? Isso é só uma opinião minha, tá bom? Se você gostou do vídeo, está se inscrevendo no canal, ativar o sininho. Dá o joinha também, ter passado esses minutos aqui incríveis de vídeo, ok? Eu mereço um joinha. Deixar o seu comentário se você já leu alguma coisa em si desse de Queiroz. Me recomendem mais livros dele, porque esse ano eu pretendo ler mais coisas desse autor, tá bom? Pretendo entrar mais um pouco na literatura brasileira. E é isso.
Ah, ativa o sininho, tá bom, gente? Porque é o seguinte, as notificações estão meio que desenroladas aqui aos poucos no canal. Tá vendo que tem pessoas que recebem notificações dos vídeos muito depois de eu enviar. Isso é um pouco drástico aqui pra mim, mas bom, ative a notificação do vídeo, sininho, as notificações, mas bom, é a mesma coisa, né? E até o próximo vídeo.